Olá, saudações, consoante a hora que tiver assistido esse vídeo. Meu nome é Congo Lubac Pedro Afonso. Nessa aula a gente vai falar sobre razão e proporção, certo? Então, antes de tudo, né, a gente vai definir o que é uma razão, né, e também o que é uma proporção. Lembrando que é um conteúdo assim muito básico, mas é presente em vários problemas. Então, é necessário que a gente tenha conhecimento sobre razões, né, e proporção. Bem, o que, o que seria uma razão, certo? Aqui diz o seguinte: razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza, certo? Expressa geralmente como A para B, A 2.B ou A, né, uma barra B, certo? Também é vista como uma divisão, certo, né? Mas nós aprendemos que numa fração, né, o denominador deve ser sempre diferente de zero. Então temos essa restrição, né, que o B é diferente de zero, tem que ser diferente de zero sempre. Então, para esse caso de razão, o que a gente tem? O nosso A é dito antecedente e o nosso B é dito consequente, certo? Então, para entendermos bem essa relação, né? Então, sim, essa relação, vamos lá ver o que diz essa parte. Diz o seguinte: quando se compara duas medidas, dois valores, ou mesmo até duas grandezas, estamos determinando, né, uma relação entre dois números que os representam, certo? Então, para a gente aplicarmos isso, vamos lá ver aqui, temos aqui alguns exemplos que é para nos facilitar, né, na compreensão de que o que seria uma razão, né, certo? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo que diz o seguinte: em um concurso público possui 20.000 candidatos concorrendo a 50 vagas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós determinamos que o, o, o nosso candidato, né, será representado por C, que é igual a 20.000, certo? E as nossas vagas, né, por V, vamos representar por V, que são 50 vagas. Então, o que vamos fazer aqui, né? Sabemos que estamos perante uma razão, certo? Então, o que vamos fazer? Nós temos 20.000 candidatos para quantas vagas? 50 vagas. E também podemos simplificar. Nós sabemos que 20.000, né, podemos dividir por 50 e 50 também podemos dividir por 50. Se nós dividir 20.000 por 50, isso vai nos dar 400. E se nós dividir 50 por 50, isso vai nos dar 1. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada para 400, né, 400 candidatos, né, 400 candidatos, temos uma vaga para 400 candidatos. Essa é a interpretação, né, da razão, certo? E essas razões, tipo, essas razões vão vir de diversas formas em um determinado problema, que é para nós interpretar esse mesmo problema. Mas aqui, né, no caso de candidato e vagas, né, que nós temos aqui, nós podemos dizer para 400 candidatos, né, que vão concorrer nesse concurso público, terá uma vaga, certo? Então, um outro exemplo, né? O exemplo a seguir diz o seguinte: em uma sala de aula existem 20 meninas e 15 meninos. Então, a mesma coisa. Meninas eu representei por M, que são os números de menina, a quantidade de menina que tem nessa sala é 20. E meninos eu representei por H, de homem, né? Que é a quantidade de meninos existente nessa mesma sala. Então, eu vou ter a razão de M sobre H, que é a mesma coisa, 20, né,
né, que é o número de meninas, sobre 15, certo? Dividindo isso, 20 dá para dividir por 5 e 15 também dá para dividir por 5. 20 dividido por 5, isso me dá 4. E 15 dividido por 5, isso me dá quanto? Me dá 3. Então, qual é a interpretação deste exemplo? Certo? Ele quer dizer o seguinte: para cada 4 meninas existem 3 rapazes, certo? Então, essa aqui é a interpretação da razão, certo? Então, vamos lá ver o conceito de proporção. Certo? O que seria uma proporção? A proporção, na verdade, é a igualdade entre duas ou mais razões, né? Nós já vimos que razão, essa aqui é uma razão, esta também é uma razão, esta também é uma razão, certo? Um quociente é uma razão. Então, o que isso quer dizer? Se ele diz que a proporção é a igualdade entre duas ou mais razões, né? Ou mais razões no caso, então eu tenho A sobre B e C sobre D, X sobre Y, isso é igual a K. Quer dizer que isso aqui estamos perante uma proporção, porque temos igualdades de quê? De razões. Então, esse K que aqui se figura é chamado de constante de proporcionalidade, certo? Então, essa constante de proporcionalidade, né? Isso é a mesma coisa eu escrever que A sobre B igual a K, C sobre D igual a K, X sobre Y igual a K, certo? É a mesma coisa. Então, vamos lá supor, se eu disser que o meu K é igual a 2, vamos lá supor que o meu K é igual a 2. Então, se o K é igual a 2, eu pego essa expressão aqui, A sobre B, né? Está aqui, e substituo o quê? O meu 2, né? Então, o K, né? Que é igual a 2. Então, quando eu fazer essa substituição, né? Eu vou querer saber quanto vale o A. O A equivale a quanto? Vale 2 vezes B, certo? E eu vou fazer a mesma coisa também nessa razão, C sobre D. Isso vai ser C, que é igual a 2 vezes D. A mesma coisa aqui nessa razão. X sobre Y é igual a 2 e X vai ser 2 vezes Y. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a parte de cima, que é os numeradores, é 2 vezes maior em relação à parte de baixo, que são os denominadores, certo? Então, temos aqui algumas propriedades de proporção. A primeira propriedade, né, é a multiplicação cruzada, né? Quando temos uma razão A sobre B e outra razão C sobre D, nós podemos multiplicar cruzado, né? Quando a gente multiplicar C vezes B e A vezes D, é isso que nós temos aqui, é uma propriedade da proporção. E a outra propriedade, quando a gente soma A mais C, que está aqui, é a mesma, automaticamente a gente deve somar que B mais D, também é uma das propriedades de proporção. Bem, agora, o que a gente vai fazer? Vamos falar de um assunto também muito, mas muito importante, né? Que é grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Bem, o que seria uma grandeza diretamente proporcional? As grandezas A e B são diretamente proporcionais, né? Se A sobre B é igual a K. Nós sabemos que esse K, né, é constante de proporcionalidade, certo? Então vamos lá ver como é que qual é a ideia que está por detrás disso, né? Vamos lá dizer que, né? Vamos lá atribuir um valor para o K, certo? Vamos dizer que o nosso K, né, é igual, onde a nossa constante de proporcionalidade é igual a 3, certo? E também vamos atribuir valores para A e B, certo?
eu posso falar que o meu A é igual a 1 e o meu B é igual a quanto? Não, o A coloco 3, certo? E o meu B é igual a 1, certo, né? Então, se eu ter isso, o que vai acontecer? Se eu pegar, né? No caso, eu vou ter 3 sobre 1, que será igual a quê? Será igual a 3. Isso é bem verdade. Quando eu divido 3 por 1, isso acaba de me dar 3. E se por acaso eu ampliar, né, essa parte aqui, o numerador, eu fazer que 3 vezes 2, certo? Se eu fazer isso, ampliar aqui, automaticamente devo fazer que multiplicar também, né? Ampliar também o meu denominador. Então, o meu consequente, temos aqui antecedente e o consequente, vezes 2 também. Se eu fazer isso, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 3, ou 3 vezes 2 no caso, vamos ter quanto? Vamos ter 6, certo? E 2 vezes 1, isso vai me dar 2. E isso aqui é a mesma coisa, 3. Isso não importa o número que eu multiplicar por 1, ou por numerador, ou por esse número que está aqui em cima, que é o nosso antecedente, automaticamente esse número deve multiplicar também o nosso consequente. Outro exemplo, se eu multiplicar, né, o, o, o antecedente por 3, 3 vezes 3 vou ter 9, 3 vezes 1 terei 3, que é a mesma coisa igual a 3, certo? Então, quando eu aumento o meu antecedente, quantas vezes eu quiser, essa quantidade de vezes que eu aumentar no meu antecedente, tenho que aumentar também no meu consequente, certo? Que é para não alterar, né, aquilo que é a nossa constante de proporcionalidade, certo? Então, continuando, agora vamos falar também de grandeza inversamente proporcionais. Nós vimos que grandezas diretamente proporcional é uma divisão, né, que a gente efetua e que nos resulta em uma constante de proporcionalidade. Agora aqui na grandeza inversamente proporcional nós temos uma multiplicação e que nos dá uma constante de proporcionalidade. Bem, o que diz uma grandeza inversamente proporcional? Diz assim: as grandezas A e B são inversamente proporcionais se uma delas é proporcional ao inverso da outra. Ou seja, A vezes B igual a K. O que isso quer dizer? Vamos lá interpretar isso, ver o que está por detrás disso. Bem, eu vou pegar aqui o meu K igual a 80, certo? Se eu pegar aqui o meu K igual a 80 e também dizer que o meu A é igual a 1, para que essa igualdade se verifique, né? Tenho que ter que o meu B será igual a 80, porque 80 vezes 1, isso me dá 80, certo? Então, o que eu terei? Por exemplo, eu vou ter 1 sobre 80, que é igual, né? Desculpa, não é isso não. Não é proporcionalidade direta, é inversa. Então eu vou ter 1, que é o valor de A, vezes 80, que é igual a 80. Certo? O que isso quer dizer? Né? Se, no caso, eu pegar, multiplicar, né, o meu, tipo, o meu A, se eu multiplicar o meu A por um determinado valor, esse mesmo valor tem que dividir o meu B, certo? Vamos lá ver. Se eu pegar o A, né,
se eu pegar o meu A, né? O meu A e multiplicar por 2, por exemplo, multiplicar por 2, no caso, se eu fazer isso, né? Vamos lá ver aqui no exemplo numérico. Se eu fazer isso, eu vou ter que 2, né? Vezes 1, certo? Feito isso, 2 vezes 1, eu tenho que pegar o meu B, que é igual a 80, dividir com o mesmo valor que eu multipliquei por A, né? No caso seria que dividir 80 por 2, que vai me dar que 40, certo? Que não muda a constante de proporcionalidade. Aqui vamos ter que 2, né? 2 vezes 40, isso vai me dar que 80, sempre, certo? Então, quando eu multiplicar o A por um certo número, tenho que dividir o mesmo número, a quantidade do mesmo número em B, certo? Se eu multiplicar por 3, tenho que pegar o 3 e dividir, né, por 80, para que não mude a minha razão, a minha constante de proporcionalidade. Bem, essa aqui é a nossa primeira aula e a nossa segunda aula será aula de exercício para nós ver como é que os problemas são apresentados, né? Nesse caso de razão e proporção. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra na outra videoaula. Obrigado.